Boa noite para quem está chegando agora, para quem já estava agora, entra no ar o Fórum Sindical. Vocês já sabem, é um programa da Revista Fora em parceria com os sindicatos petroleiros norte-fluminense. Como a gente estava falando aí, dia agitado, né? Super agitado, madrugada agitada, eu tô com a cara inchada, gente, não dormi, porque eu fiquei muito impressionada com as coisas que eu vi. E hoje a gente entra com uma notícia quentíssima, né? Super quente, porque eu tinha feito a pauta para discutir a reforma eleitoral, ela já tinha passado, né, no processo de votação, volta para o Senado porque teve destaques, mas assim, ela estava na iminência de ser votada e a gente queria fazer esse debate porque tem coisas positivas, a gente vai discutir isso, mas tem coisas bastante negativas. Então, a gente convidou, né, uma congressista, mulher, muito corajosa, que está enfrentando aí esse machismo todo na política, e duas pessoas que fizeram um pouco essa reforma avançar. Eu não sei se elas já estão aí, porque a gente acabou começando mais cedo, mas se já tiverem, Guilherme, por favor, coloquem na tela as minhas convidadas. A Hanna já está. Oi, boa noite. Oi, querida, boa noite. Como é que você está? Eu tô igual você, não dormi analisando versão de código, ainda tô com reação da vacina, mas aí é uma coisa boa, né? Mas estamos aí. Ai, que bom que você está com reação da vacina, porque eu não consegui tomar vacina. Hoje eu fui. Porque São Paulo, Hanna, a AstraZeneca não tem, não acabou. A minha mãe também. Essa história do Bolsonaro ficar brigando com a China, hoje ele pediu desculpas, né, para a China, mas não chega insumo, então não tem a vacina. Agora, uma coisa muito interessante, eu fiz uma pergunta ontem, porque eu estava em dúvida se eu tomaria, hoje era dia de tomar, né, da minha segunda dose, se eu tomaria, porque na primeira eu tive uma reação muito forte, eu fiquei 2 dias cambaleante, então eu estava com medo de tomar e não consegui fazer o programa. E aí eu perguntei para as pessoas, aquelas que tinham tomado a vacina, se elas na segunda dose as que tiveram reação, se tiveram a mesma reação. Olha, mais de 1.200 pessoas responderam. Eu fiquei muito impressionada, assim, muita gente não teve na segunda dose, muita gente teve gente que não teve na primeira e teve na segunda. Nossa. Então, assim, aquele post serve para Fiocruz medir, né, mais de 1.200 pessoas que deram seu depoimento, que estão na segunda dose, e o que elas sentiram. Só que hoje, com ou sem reação, não tem vacina. Pelo visto, só semana que vem, essa semana não vai ter mais. A gente fica naquele de olho na fila e olha num monte de lugar, de posto, não tem. Tem Coronavac. Mas... E eles não estão dando diferente, né? Porque poderia dar a Pfizer, por exemplo, eu sei que poderia, mas eles mas também não tem Pfizer. E a Pfizer é a única que estão dando em crianças, adolescentes. Então, acho que eles estão com uma reserva para essa população mais jovem. Entendi. Né? Aqui no Rio não tive esse problema. Eu cheguei, era AstraZeneca também. Cheguei e tomei. Ai, que bom. Isso é bem bom. Isso é bem bom. Ô, Hanna, Guilherme, chegou mais alguma convidada? Nossa! Pode pôr na tela, por favor. Você já chegou, Laurinha e Fernanda? A Fernanda, eu imagino que esteja em plenário, né? Porque estão votando os destaques. É verdade, eu acho que ela vai se atrasar um pouquinho. Mas eu queria começar o programa com... Ah, a Fernanda acabou de entrar. Querida. Tudo bom, gurias? Linda, tudo bem? Eu quero pedir desculpas para vocês qualquer coisa, porque como a gente está em plenário, talvez eu tenha que votar. Tá. Então, vou ter que ir monitorando na tela do celular. Até vou pedir para me avisarem quando tiver votação. Mas é ótimo que a gente fique informado aqui. Não, claro. Vai ser um tema, eu estava falando isso, um tema super quente, né? Porque a gente está discutindo um tema que vocês estão fazendo destaque. Então, é bem bacana. Ô, gente, eu não preciso apresentar a Fernanda Melchiona, né? De Alegrete, essa deputada incrível aí, valente, né? Que vem enfrentando aí uns machistas horrorosos. E a Hanna, que é da tenda das candidatas, né?
A Hanna, inclusive, fez uma luta bastante grande aí nessa reforma eleitoral e parte do que ela ficou de positivo tem a ver com essa luta. A gente vai conversar um pouco sobre isso. Mas eu queria começar esse nosso programa, Fernanda, com um vídeo que, quando eu vi no dia, foi em maio, né? Claro, eu tenho que falar disso, porque a gente vai falar, né, de mulher na política, dessa reforma eleitoral. É impossível não passar esse vídeo para as pessoas que não viram, ou para as pessoas relembrarem do seu enfrentamento com aquele miliciano horroroso, né? Que eu não sei como vocês conseguem conviver com aqueles trastes. Eu fico pensando, Fernanda, eu falei, olha, se fosse eu e tivesse presencialmente, eu saía no tapa com um sujeito desse, porque eles são terríveis, eles são grotescos, né? Que espécie de congresso é esse? Ô, Gui, por favor, passa o trecho lá da Fernanda com o Éder Mauro, aquela coisa horrorosa lá. Digo, vou estar aí agora à tarde. E quero ver o senhor dizer na minha frente que eu não vou acordar amanhã. Como dizem lá no Rio Grande do Sul. Graças a Deus. Eu gostaria de saber quem, graças a Deus, agora. Fui eu. Eu vejo que o parlamentar continua incomodando Vossa Excelência. Peço que o meu tempo seja parado. Deputada, por favor, faça a sua fala. Depois chama de Maria do Barraco, ela acha ruim. Pode se fazer de vítima, chorar, espernegar, fazer o cacete aqui na porra dessa sessão. E vou dizer mais, senhoras deputadas de esquerda. Eu, infelizmente, já matei, sim. Não foram um pouco, não. Foi muita gente. Agora, tudo bandido. Eu queria que vocês estivessem aqui, fisicamente, pra gente poder discutir olhando olho no olho. Vão dormir e esqueçam de acordar, rapaz. Como é engraçado como invertem, né? As vítimas como se fossem os algozes. É inacreditável. O deputado disse que tomara que durmam e não acordem amanhã. Deputado Éder Mauro, eu vou acordar amanhã. Se eu não acordar amanhã, o Brasil inteiro vai saber que eu não acordei porque fui ameaçada, ou fomos ameaçados aqui nessa comissão, e a presidente não fez nada. Não tirou das notas taquigráficas uma ameaça à vida dos parlamentares. Mas eu não tenho medo de ti. Não tenho medo de torturador, não tenho medo de quem se arroga assassino. Porque o senhor se diz assassino, não nós. E lhe digo, vou estar aí agora à tarde. E quero ver o senhor dizer na minha frente que eu não vou acordar amanhã. Eu vou acordar amanhã. Mas se não acordar, tenha certeza que o Brasil viu a sua ameaça. Eu não tenho nenhum problema, quando nós divergimos na política, na forma, no conteúdo, com mulheres ou com homens. O que eu tenho problema, sim, é a tentativa sistemática de silenciar as mulheres pela condição de gênero. Podem achar que hoje a maioria decidiu seguir os trabalhos como se nós estivéssemos num ritmo de normalidade. Não é normal. E não vai ser lidado como normal por nós. Por quê? Se vamos escolher a palavra porque nós não estamos aí, não se preocupem. Nós vamos estar aí amanhã. E eu quero ver tu dizer na minha cara, Éder, que eu não vou acordar. Eu vou acordar amanhã. Eu não tenho medo da extrema-direita. Eu sei que vocês são perigosos, sei que tu é perigoso. Tu mesmo disse que tu é um assassino. A justiça já te investigou por tortura. Tu já foi condenado a pagar milhares de reais pro João Willis pelas fake news que sistematicamente tu faz. Recomendo ao Orlando Silva que te processe de novo pela fake news que tu fez agora em plenário, registrado para todo o Brasil. E tu vai ser condenado. Assim como todo o gabinete do ódio. Eu não tenho nenhuma dúvida que a extrema-direita no país será derrotada. O povo vai se lembrar do que vocês fizeram na pandemia, vai se lembrar que não tem vacina no braço, graças a um presidente genocida, mas também vai se lembrar daqueles que silenciosamente, no meio da pior pandemia da história, votaram para retirar o genocida pode, né? Vai lembrar. Mas, enquanto isso, nós não vamos aceitar a tentativa de nos calar. Nós vamos agora à tarde aí. Eu estava aí ontem de manhã, uma pena que eu não tivesse aí, porque eu queria ver tu me ameaçar na minha cara. Queria ver tu me ameaçar. Não tem nenhum medo de ti. E te digo, a gente sabe que a extrema-direita é perigosa. A gente já sofreu na pele. Nós tivemos uma companheira assassinada. E nada traz a Marielle de novo, é verdade. Essa dor de nunca mais encontrar minha companheira e amiga, e nossa, nós vamos levar para a vida. Mas milhões de mulheres brasileiras
saíram às ruas para lutar por justiça para Marielle. Tentaram. Eu pedi para ele cortar, porque a Fernanda pode falar mais sobre isso. Ô, Fernanda, primeiro isso, né? A nossa solidariedade a ter um sujeito, ter que conviver com um sujeito desse. A Fernanda ela vai entrar e sair, gente, ela já avisou a gente, porque ela está em plena votação. Então, estão votando os destaques, então ela vai sair ou não. Então, quando ela voltar, a gente continua, mas eu vou passar para as meninas. Meninas, a reforma eleitoral está criminalizando essa violência política contra as mulheres, né? Este, para mim, é um ganho. Como é que vocês veem isso? Será que a gente, com a criminalização, enfim, com a punição desses sujeitos, a gente vai conseguir criar um ambiente mais seguro? Porque, assim, é inacreditável como eles cortam a fala, como eles criam um apelido. Tem tanta coisa nesse vídeo, para além da ameaça, não velada, explícita, mas tem tanta violência, e eu queria que vocês comentassem um pouco, para a gente começar por aí, já que a reforma traz essa questão da violência política contra as mulheres. Pode começar, Hanna, pode começar, Laurinha fala depois. Então, eu acho que, falando dessa reforma, antes da gente avaliar qualquer mérito dela, qualquer coisa do conteúdo, a gente tem que falar do problema da forma que ela tem. Então, assim, é uma reforma extremamente antidemocrática, é uma reforma que está se dando de forma muito distante da população e de uma forma que quem está realmente se dedicando a entender o que está acontecendo não está conseguindo. Porque, por exemplo, esse código que acaba de ser aprovado, ele tem mais de 900 artigos, teve uma última versão ontem, que a gente ficou analisando até meia-noite, que tinha inúmeras mudanças em relação ao anterior, e que ia ser votado com os parlamentares lendo essas mudanças enquanto votavam. E hoje teve uma nova versão, que eu estava terminando de analisar agora. Então, essa versão que foi aprovada, foi apresentada só hoje, porque até às 10 da manhã podia ter que se colocar emenda. Então, a gente está falando de um código. Primeiro, assim, a reforma ela não é só o código, né? Ela tem PECs no Congresso, no Senado, então ela é pulverizada, é muito difícil de acompanhar por isso também. Mas esse código, especificamente, que muda toda a lei eleitoral, está sendo feito dessa forma, nessa rapidez. Então, assim, em primeiro lugar, eu acho que a gente pode apontar coisas positivas, mas eu me coloco, a gente como Tenda se colocou também, e nos movimentos que a gente está atuando, contra essa reforma, pela forma como ela está sendo feita. E uma coisa que eu posso afirmar é que os retrocessos são muito maiores do que os avanços. Em relação à violência política, agora falando especificamente, a violência política de gênero e de raça, ela é uma realidade, ela precisa ser combatida, e é claro que é positivo a gente ter isso na legislação. Mas aí já vem um primeiro problema. Eu falei violência de gênero e raça, porque não é só violência contra as mulheres que nasceram com sexo feminino. Quando a gente vai para o projeto que passou, está falando só em sexo. E isso foi colocado, isso foi apontado, e não se mudou para gênero. E mesmo as cotas de candidatura de 30% que a gente tem desde 97 e que o TSE indicou em 2018 que deveria mudar para gênero e mudou, foi colocado de novo como sexo. Então, assim, eu acho que, lógico, é importante ser reconhecida que essa violência existe, né? Que existe uma violência específica contra as mulheres por serem mulheres, mas não se fala de raça, não é inclusiva no sentido de colocar gênero como a base dessa violência. Então, claro, né, é sempre assim, se a gente vai comparar entre nada e isso, acredito que seja melhor a gente ter isso reconhecido e ter sanções que punam isso, mas não foi feito da melhor forma, não é a lei ideal e não é o que a gente precisa ainda, mas, dentre tudo, é claro que bom que entrou, que bom que foi reconhecido que existe essa violência específica. Eu acho que você está sem áudio. Desculpa. Está chovendo aqui, então estou evitando para não ter ruído externo. Deixa eu falar uma coisa, gente. Isso está naquele pacote, porque, como você disse, está tão confuso. Isso está naquele pacote que voltam as coligações.
o que voltam às coligações foi dentro da PEC do Distritão. A PEC do Distritão, na verdade, no início era simplesmente uma PEC para adiar eleições perto de feriado e virou aquela PEC barriga de aluguel. No fim, não passou o Distritão, mas entrou a coligação. Sim. Essa que a gente está falando, não, é o PLP do Código Eleitoral. Ou seja, como que a gente pode entender um negócio desse? Porque 900 páginas, nova versão 900 da meia-noite. 900 artigos de uma versão da meia-noite para as 10, outra versão, é impossível acompanhar um negócio desse. Exato. Então, assim, sem nenhum debate público. Exato. Isso é muito, muito complicado. Laura, a gente, por exemplo, deixa eu falar só uma outra coisa, já que você falou da questão de gênero, e a Laura entra nisso. A gente tem agora, que é uma outra coisa que eu achei positivo, que é o reconhecimento das candidaturas coletivas, né? Que está sendo algo muito interessante. Eu acho que foi uma experiência bacana que boa parte do PSOL inaugurou isso, e agora o PT está indo e outros partidos de esquerda. Mas, ao falar em violência de gênero, eu fico imaginando uma deputada transgênero sofrendo violência, como é que isso fica? Né? O código não vai reconhecer? É possível, a Fernanda não está aqui, mas é uma pergunta que fica no ar, é possível que nesses destaques se volte ao que o STF reconheceu, que é falar de gênero e não de sexo? Então, Fernanda, você está nesse vai e vem, a gente vai compreender, né? Nós começamos a discutir aqui as características desse código, né, com 900 artigos, com versão sendo mudada da meia-noite para agora, e de uma forma que não teve debate público. E aí, eu li hoje à tarde, no final da tarde, já assustado, falei, nossa, aprovou, meu Deus, vamos lá ver o que é. Que o PSOL não votou, né, votou contra. É isso, Maria. Primeiro eu quero te cumprimentar, agradecer o convite, é um prazer estar com vocês. E também o carinho, né? A Laura, a Hanna, né? E, assim, o que acontece? Um código eleitoral é uma compilação de todas as leis, ou boa parte delas, com relação ao processo, né, eleitoral no país. Ele foi feito, primeiro, no meio da pior pandemia. Fechou, Fernanda, seu microfone. Ele foi feito também de uma forma já muito complicada, que foi a constituição de um grupo de trabalho, que não tem nem a representação de todos os partidos, o pessoal não estava representado. É um código extenso, não quer dizer que não teve algum avanço, eu destacaria, já que nós estamos num debate de gênero, o financiamento dobrado para votos em candidaturas femininas, em candidaturas negras, e foi incluída pelo plenário também candidaturas indígenas. Então, cada voto que seja conferido, né, às mulheres, os negros e negras, aos indígenas, vai ter peso 2 para a constituição do fundo eleitoral dos partidos, o que acaba sendo um estímulo, né, para que partidos historicamente caciquistas, de homens brancos, hétero, como tem sido a representação política, né, a gente infelizmente não conseguiu ainda fazer esse debate em relação à comunidade LGBT, né, quem sabe um dia também, né, ter peso dobrado também para mulheres trans, como a Maria estava falando, enfim, que na verdade já vale, porque mulheres está contemplado aqui, agora é uma luta jurídica, depois no judiciário, né, se aplica também, infelizmente, pelo atraso do próprio Congresso Nacional, quando, por exemplo, a gente debateu o projeto que combate violência de gênero contra mulheres no parlamento, teve uma emenda nossa que incluía ou deixava claro que também se aplicava a mulheres trans e foi vetado pela bancada fundamentalista, nós perdemos no voto. E a gente sabe que juridicamente depois tu até ganha no judiciário, mas quanto tempo até o judiciário reconhecer, ainda mais num país que vive violências gigantes com as mulheres trans eleitas, né? Porque sobretudo são mulheres trans. E fora que tudo isso sendo resolvido no judiciário, e não no campo que deveria ser resolvido, que é na política, né? Que é no parlamento. Exatamente, Maria Frondes, exatamente. Então, assim, eu quero destacar isso, porque também teve coisas boas no código, e nessa emenda da inclusão das mulheres indígenas, votamos e até valorizamos essa questão do peso dobrado. Agora, veja, flexibiliza formas de fiscalização do TSE sobre várias maneiras, diminui as multas aplicadas
a partidos por condenações, né, de descumprimento de códigos eleitorais, dá um poder de veto do parlamento fazer um PDL para normas do TSE, o que hoje a legislação não permite. Então, explica isso para as pessoas, Fernanda, que aqui a gente faz um programa que é voltado para a classe trabalhadora. Então, a gente tem trabalhador aqui que precisa entender esses termos. Hoje, na Câmara, o PDL é um processo de decreto legislativo que revoga atos do Executivo. A Câmara tem essa atribuição em relação ao Executivo, até pelo papel que cumpre, né? De fiscalização do Executivo, né? Falando assim, normas. Outra coisa que não cumpre, assim, né? Porque tem o Centrão, senão nós estaríamos fazendo impeachment agora, né? Se cumprisse a fiscalização no Executivo. Mas, enfim, tem este poder. Digamos, o Bolsonaro faz um decreto liberando armas, eu posso, como deputada, apresentar um projeto de decreto legislativo que revoga este decreto do Bolsonaro, porque é a atribuição dos parlamentares. Isso não se aplica à Justiça Eleitoral ou a normas do TSE, porque nós não fiscalizamos o judiciário, né? Não é o nosso poder, aí são poderes harmônicos, entre aspas, e independentes entre si, tudo entre aspas, né? Porque a gente sabe que quando são temas de classe, né, em geral se unem contra os interesses da classe trabalhadora e da juventude. Mas assim, igual, tu avançar na seara de deputados poderem fazer um projeto de decreto legislativo para assustar resoluções do TSE, ainda mais em tempos de governo Bolsonaro, eu acho que é uma invasão, obviamente, de competência nossa, do pessoal, achamos, e também uma arma que se dá, né, para a extrema-direita, porque, claro, que ela acaba sendo alimentada pelo Centrão, no sentido de que o Centrão dá estabilidade política para o governo Bolsonaro na agenda econômica e também dá sobrevida para os delírios, né, Maria Fro? Quando o Arthur chama o voto impresso para ir a plenário, por exemplo, deu sobrevida para o delírio bolsonarista, que depois teve suas repercussões aí no 7 de setembro, né? Muito bem. Também. Escuta, tá chegando aqui uma galera. Deixa eu dar boa noite para eles. Luzenira. Esse pessoal tá no Nordeste. Deixa eu ver. A Luzenira tá em João Pessoa. O Zé Barbosa. Oi, Zé, que saudade de você. Tá em Campina Grande, saiu do Rio. Quem mais está aqui? Júlia. A Bárbara, do Sindipetro NF. Ronaldo. Quem mais está aqui? Leni, Rafael, Sônia. Gente, boa noite para todo mundo. Vão dizendo de onde vocês estão e se vocês têm perguntas. Para quem está chegando agora, vou de novo falar. A gente está discutindo o novo Código Eleitoral, que a Fernanda está aqui na live, mas também está de olho na votação dos destaques, que ele acabou de ser votado. E a gente está falando das mudanças que ele traz, algumas positivas, muito negativas, mas principalmente da forma como ele foi feito, nesse tempo que ele foi feito, e é isso que a gente vai discutir aqui. Laurinha, entra na roda. Laura, entro. Deixa eu te perguntar uma coisa mais específica para a gente continuar nessa discussão. Eu estava lendo um texto ontem sobre o adoecimento das mulheres, especialmente da saúde mental, durante a pandemia. Daí, quando eu penso, né, na dificuldade das mulheres trabalhadoras, né, porque, assim, para mim, a gente só derruba esse fascismo real, concreto, se a gente tiver mais trabalhadores na política. Não tem como a gente esperar de um Éder Mauro, né, desse Daniel Silveira, dessa trolha toda que foi para o Congresso, que votem favoravelmente a nós, mulheres, aos trabalhadores. Ao contrário, eles estão lá para entregar uma pauta, né, neoliberal, contra todos os nossos direitos. Então, a gente olha e fala, tá, como que a gente vai mudar isso? Aí, na pandemia, as mulheres são as que maior sofreram e as primeiras a sofrer o desemprego. As que estão trabalhando em casa, que já tinha dupla, tripla jornada, agora ficaram com uma jornada também do ensino, né? Dos seus filhos, porque as escolas fecharam. Então, assim, há um adoecimento brutal da população brasileira, a ponto da OMS, a média da saúde mental aí, das pessoas adoecidas, está 3,6%. A média mundial, o Brasil é mais de 9%. Então, como é que a gente, com essa carga toda, Laura, ainda podemos sonhar em ter representação política formal dentro de um Congresso, dentro das câmeras, dentro do Legislativo? O que a gente precisa fazer?
Pois é, né? Isso é uma questão que a gente responde aí durante a pandemia, porque, aliás, antes de falar, eu quero mandar um abraço também para o Zé, para a Júlia Rocha, meus amigos queridos. A gente respondeu isso muito bem, sabe, Maria Fro? Porque, por exemplo, o movimento Mulheres Negras Decidem, durante a pandemia, né? Eu lembro que a gente fez uma imersão no final de 2019, a gente não imaginava que vinha uma pandemia pela frente, e durante a pandemia foram tocados projetos importantíssimos, pesquisas importantíssimas. O Mulheres Negras Decidem lançou livro. Eu cofundei a Tenda das Candidatas com as meninas, quer dizer, a gente consegue transformar pedra em água, né? Ou água em pedra, não sei, não lembro direito aí o termo, mas para você ver, se a gente faz isso fora dos espaços, né, institucionais de poder, imagina o que a gente não faz lá, e esses caras lá não fazem nada, ficam ali xingando as mulheres, porque ali, eu estava assistindo o vídeo dele falando que eu matei, que eu não sei o que lá. Eu já falo logo, olha só, querido, eu venho lá de Nova Iguaçu, entendeu? Não tenho medo de gente igual a você, meus vizinhos, entendeu? Estou cansada de enfrentar gente igual a você. Então, assim, é isso que a Fernanda falou. Não tem que ter medo, tem que enfrentar esses caras. Eles são uns merdas. Desculpa aqui falar isso, mas assim, eu estou por aqui, sabe? E estou por aqui também de homens, né, que deveriam estar enfrentando esses caras, mas não enfrentam, porque eles são valentões também no nosso espectro com a gente, mas com esses caras eles colocam o saco dentro, e aí? Não enfrentam um cara desse? Aí tem que eu lá, tem que Hanna, tem que Fernanda para enfrentar, porque assim, eles ameaçam, assim, a Marielle não foi ameaçada, né? E aí, quando as pessoas falam assim, nossa, a Marielle não foi ameaçada. Bem, o que ela fazia já colocava ela numa situação de ameaça. O que eu faço, o que a Hanna faz, o que você faz, já coloca a gente numa situação de ameaça. A gente já é ameaçado porque vive. Eu andando na rua, assim que o Bolsonaro foi eleito, eu estava de black, com vestido preto, não estava com nada de partido, de esquerda, de nada. O cara passou de carro por mim e falou, aí, Marielle, cuidado com o Bolsonaro. Quer dizer, eu já estou marcada, né? Então eu não posso ter medo dessa gente, né? Como a Audre Lorde diz, o medo não vai nos proteger, né? Então, eu acho que essa questão da saúde mental é uma coisa real, e classe tem gênero, e classe tem cor no Brasil, né? A gente precisa falar disso. Eu costumo dizer que quando tiver bom para as mulheres negras, vai estar bom para todo mundo. E tem também esse mito de achar que se as mulheres negras que estão na base da pirâmide ocupar esses espaços, elas vão atuar apenas em prol da pauta das mulheres negras. Isso não é verdade, né? A gente pode analisar as agendas das mulheres negras que estão ocupando cargos de poder e que são favoráveis aos direitos humanos, que elas não ficam ali debatendo, entre aspas, gênero e raça, elas debatem sobre tudo. A Áurea Carolina está aí para provar, né? Ela está dentro do debate sobre ambientalismo, sustentabilidade, teve à frente das questões lá de Brumadinho. Então, a gente faz raio política, sim, e a gente faz muito bem, e a gente faz, inclusive, em situações precárias e em que a gente está sendo desumanizado, dizimado, como essa que a gente está vivendo agora. E o que os homens estão fazendo? Porque durante a pandemia, que teve a eleição ano passado, as mulheres estavam, ao mesmo tempo, gerindo a miséria das suas comunidades, trabalhando trabalhando pela saúde alimentar das suas comunidades, né, preocupada com a fome dentro de suas comunidades, correndo atrás, e ao mesmo tempo enlouquecidas, fazendo campanha, né? E mulheres pobres que não têm capital social, não têm capital financeiro para bancar campanha, porque o sistema eleitoral ele é todo fechadinho para ser sempre a entrada, o jogo, a bola está na mão dos caras brancos, ricos, héteros, né, cis héteros. Então, assim, a Tenda nasce por isso, porque a gente quer fazer o quê? Pegar essas mulheres que são incríveis, ensiná-las, porque política elas sabem. O que a gente precisa fazer agora é ensinar essas mulheres a fazer política eleitoral partidária, aprender a jogar o jogo eleitoral e tomar a bola desses caras. É isso que a gente vai fazer. A gente tem que tirar desses caras, entendeu? Porque isso ali não é o playground da casa deles. Eu fico assistindo, eu fico chocada. Hoje ou ontem, sei lá, eu estava assistindo o Lira falando que decisão judicial inconstitucional não tem que ser cumprida. Opa, peraí, quem é esse cara?
Aí você estuda 5 anos de direito, faz pós-graduação, mestrado, doutorado, direito, você atua, você é advogada sênior, você fala, vem esse cara de terno, um homem branco, aí ele fala, esta merda, na televisão, e todo mundo acredita porque ele está de terno e é um homem branco. Ele está falando uma merda, não é assim. Para a decisão ser considerada inconstitucional, o advogado tem que ingressar com uma ação. Essa decisão tem que ser derrubada pelo STF. Então, não é assim, sabe? Então, Não. eu estou cansada desses homens brancos aí, falando, gritando. Eu não tenho paciência para ficar assistindo, porque, assim, eu escutei eles xingando palavrão, aí eu já fiquei empolgada para xingar palavrão, também porque eles acham que só eles xingam palavrão. Aí eu falo, meu bem, você vai ficar xingando palavrão aí igual um maluco, que eu vou xingar daqui também. E assim, e eles não respondem, né? Eles não respondem um processo por decoro parlamentar. Eu fico chocada. Vamos voltar nisso? Laura. Eu queria só falar uma coisa, Fro, que a Melchiona estava falando, da questão do peso 2, que passou, né? Que é uma coisa boa. E eu queria registrar aqui que foi a minha companheira Hanna. Eu ia falar isso. Foi a Hanna. Eu conheci a Hanna numa incidência legislativa exatamente nisso. Hanna lutando, a Hanna inventou esse negócio aí de peso 2. Eu lembro que na época mas o que é isso? E ela explicando, não, isso aqui foi assim que a gente se conheceu. A Hanna inventou, acho importante a gente registrar isso. Eu tenho muito orgulho de caminhar com essa mulher, né? E é muito ruim essa reforma. Quando a gente vai esmiuçar e vai ler e vai entender ali direitinho, a gente vê que é ruim, né? E aí tem várias coisas ali e aí as pessoas depois ficam assim, mas meu Deus, como que escreveu essa lei? Porque depois vem para a gente que é advogado, a gente fala assim, o que é isso aqui? Mas aí a pessoa cientista política está lá acompanhando o processo eleitoral, o processo legislativo, aí ela explica por que a lei saiu daquele jeito. Que é aprovada desse jeito aí, ó, que Sim. foi às pressas, de qualquer jeito, enfiando. Isso daí é um gasto para o país. E depois tem que ficar revisando, e depois tem que mandar não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus, não tem assessoria jurídica esses caras para fazer uma lei decente, para escrever direito? Eles não precisam disso, Laura, porque eles não querem fazer uma lei direito. Essa é a questão. Política, sabe? E assim, hoje, especificamente, eu vou dizer para vocês uma coisa. Hoje eu estou exausta, o Brasil está me deixando exausta, tentar o julgamento lá do STF, né, do marco temporal, essa questão da reforma, o pessoal chamando o protesto para ir junto para ir para a rua junto com MBL, com fascista. Com os fascistas. Onde é que você se viu combater fascismo? Esses caras já me expôs, esse Holiday, esse menino aí já me expôs na internet. Eles já perseguiram, o Márcio Tiburi está fora do país por causa desses caras. As violências que esses caras fizeram, já exporam o Valois, que é um juiz lá do Amazonas, super já perseguido pra caramba, que luta contra o encarceramento em massa. Não dá para caminhar com essa gente, não. Negócio de, mas é que agora eles são contra o Bolsonaro. Gente, olha só, o bolsonarismo é maior que o Bolsonaro. Vamos disseminar isso daí. O Bolsonaro, ele vai acabar, o bolsonarismo não vai acabar, não. Vamos ler Bolsonaro, o Mito e o Sintoma, do Rubens Casara, que é um livro que eu gosto muito, que fala muito, que explica muito essa questão, eu acho importante que as pessoas leiam. Então, a gente está vivendo esse turbilhão de coisas e aqui a gente estava falando de saúde, né? Da nossa saúde mental e emocional. Eu estou assim. A Laura já fez uma limpeza agora, sim. Eu estou assim, revoltada, porque a gente fica dentro de casa, a gente lutando de longe, a gente não poder estar... Porque, assim, tem toda uma diferença de a gente estar fazendo um debate pessoalmente, trocando ali energia com as companheiras e tudo mais, e a gente tem que estar de longe. Mas, mesmo assim, a gente é melhor do que esses caras. E entendeu? Muito melhor. A gente está acostumada a isso, a lutar, entendeu? A gente foi forjada na luta, principalmente as mulheres negras, forjada na miséria, né? A nossa ancestralidade ensinou a gente a forjar, né? A fazer toda essa loucura aí, né? Como falam, a gente, quando é ponto fora da curva, não foi à toa, não foi meritocracia, foi heroísmo. E custou e custa saúde física, mental, emocional, custa muita coisa, custa vidas, né? Sim, custa isso mesmo. Nossa Senhora, a Laura chegou arrasando aqui. Tem alguns comentários, eu queria destacar antes de voltar, porque eu quero voltar para a violência política, gente, porque eu acho isso, assim, a violência política é uma forma deles tentarem nos intimidar e nos tirarem, né, deste espaço que eles acham que não é nosso. Então, você não vê esses canalhas apelidando homens. Não vê. A não ser que eles sejam LGBT, como eles faziam com o Jean.
né? Agora eu quero voltar numa outra coisa, Laura, que você disse, que mulheres negras não fazem só pauta para as mulheres negras. E se fizesse? Se fizesse, estava fazendo pauta para o país, para a base social da pirâmide. Entendeu? Ela estava atrás de política pública, estava atrás das pessoas comerem decentemente, ir para a escola, ou seja, estava fazendo política grande, não essas porcarias que a gente vê aí. O Ronaldo fala uma coisa, gente, vamos dar um pouco de ânimo para ele está dizendo assim, sou de presidente prudente. Eu gostaria muito que vocês, muito mais inteiradas que eu, dizer, depois dessa palhaçada desse demente, como é que ficamos. Estou passando, eu e o nosso povo trabalhador, muito apertado. Por favor, me dê um ânimo. Eu vou deixar as meninas também te darem um ânimo, mas, Ronaldo, eu vou te dizer uma coisa. O Bolsonaro tem uma estratégia que a gente chama de cabeça de ponte, né? Essa estratégia de guerra. Então, o Bolsonaro fala assim, eu vou esticar a corda. Bora ver até onde vai. Se ele encontra quem enfrenta, a gente viu hoje exatamente o que aconteceu. Eu não disse nada, eu nunca critiquei o Alexandre de Moraes. O Bolsonaro é um covarde, gente. É um descarado, é um sujeito incapaz e preguiçoso que nunca trabalhou. E a gente vai vencer esse sujeito. Agora, a gente não vai vencer ele do lado do MBL, né? A gente não vai sair coladinho com o MBL de jeito maneira, porque a gente não combate fascismo com fascismo. Maria, olha, posso? Pode, depois eu quero comentar. Mas só primeiro registrar que eu estou nessa correria indo e voltando. E Laura, eu não sabia que foi a Hanna que fez esse advocacy, no bom sentido da palavra, de ter uma ideia militar na Câmara dos Deputados. Estou encantada, porque é muito importante a gente registrar, né? Enfim, botar o sujeito na história, ou melhor, né? Companheira na história, achei muito massa, assim. Mas eu queria bater uma bola com vocês nessa coisa do MBL, assim, com toda a tranquilidade. Eu fui atacada por eles 3 vezes já. No Uber, numa execução de um policial que eu votei contra no Rio Grande do Sul, etc, etc. Mas também eu acho que a gente tem que separar a luta pelo impeachment de palanque eleitoral. Eu jamais vou estar com o MBL na campanha, jamais vou estar do lado do MBL, mas eu assinei o super pedido de impeachment com o Kim, porque eu acho que nesse caso é uma perda do campo deles. Sim. Infelizmente, para a gente vencer, seja na Câmara ou na rua, porque nós vamos ter que precisar vencer na rua, é preciso que tenha defecção no campo deles. Não significa endeusar o MBL, né? Não sei se a definição fascistas, eu acho que eles são reacionários. E talvez sejam, se seguirem apoiando a ideia do Bolsonaro de fechamento do regime. Mas não sei. Agora, por hora não estão a favor do fechamento do regime porque estão pelo impeachment. Isso faz deles bons? Não. Isso vai fazer deles nossos aliados em 2022? Não estaremos, porque nós não temos o mesmo programa. Mas se eles querem lutar pelo impeachment do Bolsonaro, eu acho que é bom. E acho que é importante para o país que tem a gente, entende? Porque é uma coisa que nós precisamos debater na esquerda. Eu estou falando aqui em casa, nesse programa nosso, a gente tem que falar em casa. Nós temos um problema no país, porque o Bolsonaro está isolado socialmente, teve que fazer essa carta de recuo, mas concordo totalmente com a Maria. Ele falou agora para depois voltar. A maioria do povo rejeita, é verdade. Mas eles têm uma base de extrema-direita violenta e perigosa. 200 mil pessoas na Paulista, ou 150, é gente. Eu não acho que flopou os protestos. Não acho que explodiu. Mas é que se a gente subestima o peso do Bolsonaro, ou superestima, a gente erra na política. Uhum. Então, vai ser um desafio para nós fazer um amplo processo de mobilização, tipo Direta Já, que juntou Ulisses, Lula, Brizola, etc., mas sem perder a independência política, com um caráter claramente pelo impeachment do Bolsonaro e do fora Bolsonaro. Isso ainda não está posto, mas eu acho que vai ser um desafio da gente buscar, sem perder a independência política mesmo, né? Porque uma coisa é unidade de ação para derrotar o Bolsonaro. Eu faço com capeta e avó, como diria o Trotsky. Outra coisa é aliança eleitoral, frente única, independência política. Tem uma máxima que eu gosto muito, para a gente refletir, assim, porque é um debate que a gente tem que fazer. Eu acompanhei a polêmica nas redes, ainda não me manifestei, mas eu vou escrever um texto sobre isso no final de semana. Fiquei pensando sobre ela. Mas eu gosto do exemplo, né? Na Revolução Russa, lá em 1917,
quando eles derrotaram o czarismo em fevereiro, assumiu um governo burguês, né? E esse governo prendeu os revolucionários, as mulheres, sobretudo todos, né? Botou na cadeia, perseguiu, etc. Em julho do mesmo ano, teve um contragolpe dos reacionários que queriam o czarismo de volta, armado. E os que foram presos, olha que louco que é, né? E a própria tradição leninista defendeu armar o povo bolchevique, que tinha sido preso pelos burgueses para ir para a rua com os burgueses para derrotar a extrema-direita e depois, quando tivesse força, enfrentar os burgueses. E eles fizeram isso. Derrotaram o golpe e depois derrotaram os burgueses. Eu penso porque uma coisa é a unidade de ação pelo impeachment, outra coisa é a unidade eleitoral, isso a gente não pode confundir. A Laura bota aqui nem Lula nem Bolsonaro, é verdade. Nessa consigna eu não iria no ato. Mas eles mudaram a consigna. Você já viu os cartazes? Mas já começou assim, já tá organizado. Mas para a gente pensar no futuro. Mas é uma perda para a esquerda a gente não ter conseguido fazer essa mobilização. A gente tem que fazer a nossa. É tipo, vamos para a rua derrubar o Hitler, vamos nos unir a Mussolini? Tipo, não dá. Fernanda e Laura, deixa mas eu não sei se é a mesma coisa. Fernanda, se fosse, estariam pela ditadura, né? Fernanda, não é isso. São reacionários, extrema-direita. Eles são fascistas. Se você vai para a manifestação, Fernanda, eu cobri de 2013 para cá, na Paulista, eu praticamente fui em todas. Eu já vi esses caras expulsando a Uninegro, já vi a Educafro, já vi expulsando o movimento de moradia, a polícia fica olhando, rindo, e as pessoas têm que correr, porque eles batem, queimando bandeiras partidárias, né, o sem partido, etc. Mas se você olhar um Mamãe Falei, aquele sujeito posando com arma, e o cartaz do Eduardo Bolsonaro dizendo assim, vou te matar lentamente. Para mim, o MBL vem para a rua, hoje eles precisam da gente, sabe por quê? Porque eles não têm o Lema do lado deles como eles tiveram nas eleições de 2018. Então, assim, eu não acho ruim o MBL fazer um fora Bolsonaro. Ele faça, ótimo, vai lá e faz. Enche de gente, vai ser sensacional. Mas não conte comigo do seu lado, camarada, entendeu? Porque nesta luta, o MBL está muito claro. Olha, a gente está tirando o Bolsonaro porque ele arrota na mesa, mas o Guedes fica. Então, assim, esta não é a nossa pauta, entendeu? Não é. Então, e a atitude deles na rede, a comunicação é uma coisa tão perversa. O que eles fizeram com aquele cartaz de Lula e Bolsonaro, dos filhos, de são igual, do bolso petisco, é igualzinho a MBL sendo MBL, eles não vão mudar nunca, sabe? Mas, Maria, sabe que eu acho que o debate girou sobre eles ou não, numa boa, porque eu fui muito atacada por eles, eu digo para vocês, em 2017 fizeram uns cartazes, uma coisa horrorosa. Então, assim, a Sâmia foi atacada, assim, mas é porque eu acho que hoje se perdeu tempo, no sentido não tempo, assim, mas a polêmica do dia foi sobre o MBL e não necessariamente sobre a necessidade de fortalecer e ampliar o fora Bolsonaro. Sim. Porque uma coisa é estar junto no... Por exemplo, eu assinei o super pedido de impeachment com o Kim. Eu assinei. E nós tivemos um 490 em campos diferentes. Pela lógica, eu não poderia assinar. E todos os partidos de oposição assinaram. Eu acho que é correto. Eu também acho. Que nós não estaremos juntos na campanha eleitoral. Sim. Uma marcha pelo fora Bolsonaro não é uma unidade eleitoral e não apaga o que nós pensamos diferente, inclusive em relação ao Guedes, privatização, porque eles vão ter que ser derrotados, né? Assim, como projeto político. Agora, como outros tantos, aliás, alerto, assim, do ponto de vista do futuro do país. A gente precisa taxar os ricos, precisa lucro, enfim, coisas mais estratégicas. Mas eu alerto, eu acho que o risco do bolsonarismo hoje de fechar as liberdades democráticas é real. Ele não tem força social, mas ele organizou um exército da extrema-direita. E o fato deles não estarem com esse exército da extrema-direita e estarem pelo fora Bolsonaro é positivo. Isso não quer dizer que a gente tenha o programa do MBL, eu nunca terei. Aliás, se um dia eu tiver, olha, nem dá para dizer interne, porque é um desrespeito com os lutadores da saúde mental, porque é contra tudo que nós defendemos. Mas por isso que eu acho que a gente tem que saber separar a unidade de ação de frente única, de aliança eleitoral. Eu faço unidade de ação até com a Globo. Mas, Fernanda, mas seu papel é institucional. O seu papel é institucional. Nós temos que fazer esse debate também. O de rua, eu acho que a gente tem que fazer. E a gente não pode estar junto com o MBL, que hoje, né, nos criminaliza toda a luta social.
ataca de maneira perversa, cruel, cheia de fake news, todas as lideranças importantes da defesa dos direitos humanos, as lideranças de esquerda. Quer dizer, eu nunca vou estar marchando ao lado de uma Mamãe Falei, minha gente, me desculpem, mas não vou. Entendeu? Não Maria, para a gente não adversar, porque senão a gente vai ficar fazendo o debate das redes sim. E perde o foco no Bolsonaro, que eu acho que a esquerda está fazendo hoje, sinceramente. Mas eu acho que tem uma máxima que eu acho ótima, que é a ideia do Trotsky, é uma frasezinha só, para a gente pensar. Eu vou refletir sobre isso e escrever um texto, né? Mas a ideia de golpear juntos, e golpear juntos pode ser um ato, pode ser uma unidade de ação, pode ser o super pedido de impeachment, mas marchar separados. Vejam, quando os bolcheviques fizeram essa, sob os ombros de Kerensky derrotar o Kornilov, o Kerensky era o burguês que prendeu os bolcheviques, e eles defenderam se armar para derrotar o Kornilov, que era a extrema-direita. Por que eles deram a ideia de sobre os ombros do Kerensky? Porque naquele momento o Kornilov, a extrema-direita, era o risco maior. Tinha que acabar com o Kornilov, mas sob os ombros de Kerensky significa mirar as armas para o teu inimigo quando tiver uma correlação de força melhor. E eles fizeram. Tomaram poder, é um debate que nós temos que fazer. Eu não acho que a correlação de forças esteja a favor do nosso campo. Acho que nós ainda estamos na defensiva contra o governo Bolsonaro. Mas vou dizer para o Reinaldo que nem tudo está perdido, nós temos que seguir lutando, construir uma grande marcha, né, um calendário potente. O PSOL, como partido, não vai, né, no 12 de É que eu acho que não é um debate setembro, do 12, né? Sabe, Maria Fro? Eu acho que tem personalidades que vão, é um debate que nós estamos fazendo, como corrente, etc. O partido não convocou, mas eu não acho que o debate seja o 12 em si, entendeu? Por isso que eu fiz o debate, porque, por exemplo, daqui a pouco se faz um ato unitário, se a gente pensar nos direta já, lá no final da década de 80, tinha gente que estava até ontem com um regime militar e migrou para o lado dos direitos lá, e estava lá, Lula, Brizola do lado, nunca dizendo fulaninho está certo, dizendo estamos juntos pelo direta já, mas temos independência política, temos nosso partido, não temos o mesmo programa. Se a gente for pensar isso, a gente vai ter que trabalhar e debater entre nós isso, para que, se acontecer, e eu acho que uma consigna clara, porque o problema é qual a consigna, e a Laura tem razão. Se a consigna for nem Lula nem Bolsonaro, não dá. Se a consigna for agenda econômica do Paulo Guedes, não vamos em lugar nenhum. A consigna clara, fora Bolsonaro e impeachment já, eu acho que a gente tem que buscar construir as condições no Brasil de daqui a um pouco ter um ato com todos que estejam fora Bolsonaro, impeachment já, com a independência política das organizações. Que ainda não teve no sentido da composição social da direta já. Teve do nosso campo, que eu acho que foram muito importantes, o 29M, o 13, etc. Mas nós temos que ampliar mais e, ao mesmo tempo, ser consequente no calendário. Não é sobre o 12 ou não, viu? Mas por isso que eu boto o debate de uma forma geral. Imaginem vocês, eu fiz horrores em oposição ao Fernando Henrique. Mas se o Fernando Henrique assina o impeachment do Bolsonaro, eu acho que ia ser bom, ia mostrar mais isolamento do Bolsonaro. Até hoje não fez, eu não estou dizendo que vai estar, só para a gente também, né? Sim, Fernanda, mas a gente constrói um ato, né, no campo da esquerda. Quantas entidades tem na Frente Povo Sem Medo, na Frente Brasil Popular? É um ato de construção com várias representações. A gente não vai no ato do fulano, sabe? Essa é a grande questão. O MBL, o Dória, agora o Janones, que até teve aqui, eu falo, o Janones é um cara que eu acho diferenciado, tá dando braço para o MBL, vai ser picado por esse escorpião. Então, assim, acho que a gente precisa saber. O MBL, que é o fora Bolsonaro, quer fazer com a gente, boa, vem aqui construir o ato. Entendeu? Mas, assim, não é assim. Isso tem que criar as condições para o futuro. Não, eles estão dando as cartas, dizendo o que pode, o que não pode fazer. O que pode, tem que ir de branco. A gente faz, eles não vêm. Mas isso é uma coisa de forma. Racista, entendeu? Racista vai chegar no meu lado ali, não vai dar. Vai ter problema. Eu não vou. Eu sei que o povo preto não vai também. Que o povo preto não vai marchar, entendeu? Porque meus ancestrais estão lá olhando bem para minha cara para ver se eu vou marchar do lado de extremista, entendeu? Porque uma coisa é o Fernando Henrique, outra coisa é esse Holiday, entendeu? O Capitão do Mato. Uma coisa é o Kim, entendeu? É essa galera, enfim, que é bolsonarista. A luta deles aí é pelo poder, né? A luta deles é pelo poder. O projeto econômico é o mesmo. E o projeto econômico que é o mesmo é o genocídio do povo negro, é o feminicídio, é diminuir as verbas para políticas públicas contra a violência contra a mulher. É a privatização de tudo. Privatização de tudo. Então, acho que a gente tinha que tomar a frente. E, assim, uma coisa que a esquerda tem que aprender, porque eu acho que, inclusive, é um momento.
aprender a fazer uma mobilização e ir para a rua, e aprender a chamar as pessoas. Então, se alguém tiver que vir nesse momento, agora são eles que têm que vir somar com a gente. Mas aí, como eles estão errados, porque se a gente está vivendo o que a gente está vivendo agora, são eles, né? E o Losurdo fala isso num livro, ele faz até uma sátira agora que eu não lembro, que ele comparando, ele falando da época do Hitler, que a esquerda colocou Hitler lá, achando que ia tirar depois. Tipo, vamos colocar esse aqui, depois a gente tira. Só porque agora a gente está meio queimadinho, a gente bota uma coisa assim, uma novidade. Foram o que eles fizeram com o Bolsonaro. Mas a política econômica deles é a mesma do Bolsonaro. É a necropolítica também. Mas né? aí, Laura, tem vários, né? Tu tem razão, a política econômica, por isso que a consigna tem que ser clara. Porque uma coisa é se a gente estivesse num ascenso. E o nosso campo... Eu concordo com a ideia de que nós temos que ter um calendário consequente. O 7 não foi, né? Cá entre nós. Eu acho que teve um setor da esquerda que estimulou o medo e teve um setor da esquerda que desarmou o 7, porque a gente teria sido maior que o ato do Bolsonaro. Tá? Assim, numa boa, a gente está em casa, a gente pode falar as coisas, né? Mas eu ainda acho que a gente está numa situação política defensiva para a classe, para a juventude. E a gente pensar, né, a ideia de unidade de ação não é aderir ao programa do outro, porque tem razão quando fala da agenda econômica, eu concordo total. Agora, digamos, vamos tirar, porque não é um ou outro, vamos pensar assim, sei lá, outra pessoa, Bozella, Joyce Hasselmann, apoiaram o bolsonarismo, né, e depois assinaram o nosso pedido de impeachment. Eu acho importante que façam o movimento, não porque eu tenho ilusão com a Joyce, eu nunca estarei num palanque eleitoral com ela, mas que bom que eles querem fora Bolsonaro, porque é isso, né, quando tu fala do Hitler, acho que mais um regime político, né, ali foi os primeiros, tem um livro, Revolução e Contra-Revolução na Alemanha, que, assim, desde 29, né, o Trotsky estava vendo o risco do fascismo e tal, etc., bom, os caras fizeram a mesma coisa que fizeram com o Bolsonaro. O mal menor ou qualquer coisa, e aí a gente adapta e o Bolsonaro tá aí, né? E o Hitler também foi eleito. Mas depois, na Segunda Guerra, se fez uma unidade de ação absurda para enfrentar o nazismo. Mas, enfim, eu acho que é um outro debate, porque para a gente pensar o futuro, se a gente vai ter condições de ter frentes amplas, que não tem nada a ver com frente eleitoral, gente, porque, por favor, eu, inclusive, sou daquelas que defendo o programa do pessoal. Fernanda, no seu texto, reflita no seu texto, até porque você trouxe a imagem da década de 80, das diretas já, a gente está lidando com um conservador, a gente está lidando com a direita, eu não acho que o MBL não é a direita, acho que o MBL tem práticas fascistas. Então, é esta a grande questão para mim. Eu não tenho problema de verdade de marchar ao lado de um tucano, que não desejou a morte da petralhada, entendeu? Que não faz o que esses caras... Olha o que esse sujeito do Mamãe Falei fez na morte da Marielle. E é sério, eu falei comigo porque me aconteceu, os caras me massacraram, depois eu conto a história, botaram a minha cara em tudo que é lugar, né? Eles são, olha, mas é porque, é isso, é porque eu só acho que a gente não pode confundir, porque dizer que tem que ter frente ampla, ou que é bom que eles façam protesto e sejam contra o Bolsonaro, significa apoiar o MBL. Eu não acho que unidade de ação significa a gente concordar. Sim. E ao contrário, acho que nós vamos seguir nos enfrentando. Aliás, um dos discursos que eu mais gosto, gurias, para a gente fugir também do assunto, é um pau que eu dei no Kim Kataguiri no 490, mas eu dei um pau nele, na mesma semana que ele assinou o super pedido de impeachment. E eu acho que a gente de esquerda tem que debater assim, porque é isso, o Bolsonaro a gente precisa derrotar em 2021, pelo amor de Deus, porque se a gente for para a eleição em 2022 com ele, o nosso povo segue sangrando e ele não vai legitimar o resultado eleitoral. E o Bolsonaro, como fenômeno político, o bolsonarismo vai seguir. Então, é um nó que nós temos no Brasil. Eu não quero superestimar, tá? Porque eu também não quero dizer para as pessoas... Assim, quando teve o 7 de setembro, teve gente para mim que disse, nós não queremos ir para a rua, sério, amigos, né? Nós não queremos ir para a rua porque tem medo de golpe se a gente for para a rua. O Bolsonaro quer sempre golpe. Quem acha que o Bolsonaro fez essa declaração da nação e agora ele quer golpe, ele não tem força para o golpe, e não tinha no 7 de setembro. E até para quem tinha medo do golpe, 7 de setembro a gente tinha que ter estado na rua, gente. A gente teve no Grito dos Excluídos, eu sei que em São Paulo teve 50 mil pessoas na Anhangabaú, foi muito importante. Em Porto Alegre nós fomos 1.000 e poucos, ou 2.000. Mas assim, se a gente tivesse convocado 2 meses antes, vamos ser maior que o bolsonarismo, vamos não sei o que, a gente teria sido maior, sabe? Eu tenho certeza disso.
Eu concordo, Fernanda. Eu acho que teve uma galera desmobilizando, inclusive na nossa mídia progressista, eu vi isso, porque as pessoas tinham medo, especialmente por essa coisa da quantidade de armas que tem, e porque sabe que bolsonarista é louco. Então, muitos, né, tinham medo de um confronto e de gerar o cadáver. Mas eu acho que é exatamente isso. Sem coragem, o que a Laura falou, a gente já está acostumado à porrada. Se a gente não tiver coragem de enfrentar esses canalhas, eles não vão deixar ter eleição. Então tem que segurar eles agora, entendeu? Não tem que esperar chegar lá. É agora que a gente tem que ir para a rua e segurar esses canalhas. E dizer assim, opa, freio aí que chegou. Fernanda, tem uma pergunta aqui, e aí eu vou passar também para a Hanna, que eu quero que vocês expliquem, Hanna, o projeto, a ideia é sua, e também... Além de explicar isso, eu quero que vocês voltem à questão da cota da candidatura dos 30%. Ela pergunta o seguinte, a Rogéria Gomes, Fernanda Belchior, a cada candidatura indígena ou negra conta 2 pontos para o partido, é isso? Existe uma cota para essas candidaturas? Aí eu quero que, além disso, meninas, vocês me digam o seguinte, a gente tinha uma lei que obrigava os partidos políticos a terem, no mínimo, eu adoro falar isso, porque a lei não dizia que era 30%. Ela dizia no mínimo. E aí os caras já entendem que tem 30% de mulher. Não, podia ser 70-30. Podia ser 70% de candidatura de mulheres e 30% de homens. Mas, enfim. O mínimo é teto quando a gente fala de mulher na política. É incrível, gente. Eu fico revoltada com isso. Às vezes eu vejo a mulherada repetindo isso. Os 30% da cota. Não é 30%. É o mínimo. Entendeu? Vocês têm que pôr mais. Parem com essa palhaçada. Eu quero que vocês me expliquem como é que tá essa coisa, porque, além de tudo, eles faziam as candidaturas e não financiavam, né? Eu acho que a Hanna podia começar, porque eu já falei demais. A Hanna é nossa mentora. Eu quero vocês comentando sobre isso. Fala como é que ficou essa história do mínimo 30% e como é que vale essa coisa do peso 2. Vamos lá. Gente, desculpa, é que eu tô com essa reação da vacina, eu tô meio aqui, assim, devagar, mas agora eu vou organizar esse pensamento. Então, o que acontece? A cota de candidatura de 30% é uma lei que existe desde 97, e para ela começar a ser cumprida, demorou muito. A gente só teve um cumprimento real desses 30% lá em 2014, mas isso veio junto com candidaturas laranjas só para cumprir a porcentagem. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que colocar em relação a essa reforma, e a forma como ela está se dando, que é totalmente pulverizada, é que, ao mesmo tempo em que no Código Eleitoral esses 30% estão sendo mantidos, apesar de ter o retrocesso de voltar, né, para gênero, para sexo, o que tinha sido colocado pelo TSE em 2018, para colocar que essa cota deveria ser de gênero, voltou para sexo, isso é um retrocesso, mas enfim, o código está mantendo isso, mas ao mesmo tempo a gente tem o PL 1951, que passou no Senado, e está com regime de urgência. Agora, eu não sei se ele saiu da pauta hoje, eu acho que ele saiu, depois a Fernanda pode confirmar, mas que ele coloca uma cota de reserva de assentos, com uma porcentagem baixíssima, começando em 18%, que é um pouquinho acima do que a gente já tem como a média. Hoje no Congresso, na Câmara de Deputados, temos 15%, e a média mundial hoje é 30% de mulheres no legislativo. Esse PL coloca que a gente vai chegar em 30% apenas em 2038, ou seja, já nos coloca em 20 anos de atraso. Só que uma coisa mais grave desse PL é que ele tira a obrigatoriedade dos 30% das cotas de candidatura. Aí. Ou seja, o que isso significa? Se os partidos não cumpriam nem quando tinha uma obrigação, né, e começou a ter a sanção, imagina agora o que vai acontecer. Os 18% de reserva de assentos vão virar teto. É isso que vai acontecer. Então, o que essa reforma faz? Ela pega uma medida que é uma medida incrível, que é a reserva de assentos, que ela realmente é uma forma de corrigir desigualdades, e consegue fazer isso de uma forma que vira um retrocesso. Então, quando a Laura falou do peso 2 e do movimento que a gente participou, eu acho importante colocar também que a gente colocou um PL que ele pedia a reserva de 50% da reserva de cadeira para mulheres, uma coisa proporcional à nossa população,
E quando a Laura entrou, e isso foi uma grande questão, porque a gente estava falando ali só em mulheres, ela traz a questão da raça e diz, não, a gente precisa de 25% para mulheres negras, e isso muda tudo. Porque realmente, né, se a gente fala só mulheres, genérico, o que a gente faz? A gente está sempre priorizando a mulher branca e rica. Isso é um fato, né? Quem sobe antes, quando a gente generaliza a categoria mulher como universal. Então, acho que é importante falar disso, porque a gente está falando de uma reforma eleitoral, né? Então, quer dizer, a gente estava caminhando ali porque a gente quer a proporcionalidade, e essa reforma coloca em jogo até os 30% de candidatura que a gente tinha, e coloca em jogo até esse avanço que tivemos em 2018, que foi colocar o termo gênero no lugar de sexo. E aí, isso se relaciona muito com a questão da violência. Por que a gente tem violência na política? Porque a gente tem poucas mulheres lá, porque a gente tem poucas pessoas negras lá. Né? Claro que é um reflexo do racismo e do machismo da população, então a política sempre vai ser esse lugar, mas quanto mais a gente tem de mulheres ali para poderem se apoiar e construir, e não serem uma minoria, que é o que acontece hoje, mais a gente consegue combater essa violência. Então, não adianta a gente ter 15% só de mulheres e uma lei para regular isso se a gente não tem uma proporcionalidade. Sobre o peso 2, o que é o peso 2? O FEFEC é um fundo público que foi instituído em 2018 de financiamento de campanha, e ele tem regras para sua distribuição. O que a gente propôs quando a gente pensou o peso 2 foi, bom, os partidos, eles não têm, de modo geral, o incentivo para investir em candidaturas de mulheres e de pessoas negras. Por quê? Porque a gente tem que pensar que a nossa política é historicamente machista e racista, e que os partidos são também instituições, né, que refletem isso, mas que prezam pela sua sobrevivência, eles querem eleger mais. E a gente sabe que para eleger, quem tem mais chance de se eleger é quem já passou pelo processo, ou seja, reeleger. Então, para os partidos saírem dessa lógica e investirem nesses grupos que foram historicamente excluídos, é muito difícil. Eles, né, realmente eles terem essa livre e espontânea vontade. A gente sabe que isso não vai acontecer. Então, o peso 2 é uma ideia de incentivo partidário, quer dizer, parte do financiamento do fundo eleitoral de financiamento de campanha vai ser dividido contando para mulheres, para as pessoas negras, e agora, com esse destaque que eu acho muito positivo, assim, muito difícil achar coisas positivas nessa reforma, mas esse destaque me deixou muito feliz mesmo, junto com a não aprovação do marco temporal, que é também para indígenas. Então, a cada pessoa, a cada mulher, a cada pessoa negra e cada indígena eleito, o partido ganha o dobro de recursos do que ele ganharia se ele tivesse elegido um homem branco. Então, excelente, é uma forma de compensar os partidos para fazer com que eles invistam, porque a gente sabe hoje quem cria um candidato ou uma candidata viável é o partido. O partido é a principal instituição de criação de investimento, de capital nos candidatos e candidatas. Então, isso é muito importante. Assim, acho que se tem uma coisa para a gente dizer, bom, isso tá legal no Código Eleitoral, eu diria isso. Porque a outra questão que está sendo, só terminando, a outra questão que está sendo muito colocada também é dos mandatos coletivos, que foi regulamentado no Código, que é super importante, porque, enfim, mesmo na tenda a gente viu mandatos coletivos sendo perseguidos, eles sofrem cassação da chapa, porque é uma coisa que não é regulamentada, então é sempre questionada, deslegitimada, e é super importante essa regulamentação. Qual que é o problema? E aí é o problema justamente do quê? Da falta de discussão, da falta de tempo de análise. Por quê? Porque como que ele entra nesse Código Eleitoral? Ele entra como muito dependente da autonomia partidária. Então, os mandatos coletivos vão ser regulamentados pelos partidos e tem que contar ainda por cima no estatuto. Tem que estar no estatuto partidário, não vale só a convenção nacional. Então, assim, é sempre isso, assim, eu tô muito cansada, não só pela vacina, mas porque eu passei a noite lendo a última versão e agora ainda veio outra versão, que é essa que está sendo votada, e a gente acha, não, vai ter uma mudancinha ou outra. Não é uma mudancinha ou outra, são coisas realmente estruturais. E é isso, a cada coisa que a gente fala, putz, isso é avanço, mas aí é muito complicado, porque você fala, não, a gente quer que regulamente os mandatos coletivos, eu não quero ir contra esse artigo, mas, putz, é muito limitante você colocar uma autonomia partidária desse tipo, que ainda dificulta, né, o partido ainda tem que colocar isso no estatuto,
Eu queria até ouvir a Fernanda sobre isso. Eu também. Fernanda, e associado a isso, eu queria perguntar também, porque eu vejo que o PSOL, e agora eu estou vendo isso também no PT, as candidaturas que venceram nas últimas eleições, no Sul, vários negros e os mais votados, e uma construção linda daquelas campanhas, né? A gente pega o Renato Freitas, que é uma história de vida incrível. Esse menino começou um coletivo, gente, em pleno 2013, assim, conversando com a galera e indo para a pauta das periferias, pauta de moradia, um negócio incrível. E aí eu percebo o seguinte, ou a esquerda entende real que o Congresso, as câmaras, e seja lá que diabo for, o Senado, tem que ter mulher, preto, indígena, trabalhador, ou então eles vão ficar cada vez mais reduzidos, porque primeiro que a gente não quer se calar, a gente já descobriu o caminho e vai brigar por ele. Segundo, que com quem dialoga, gente, se a gente não tem como representação os trabalhadores, a juventude, a população LGBT, as mulheres, etc. Fernanda, eu queria que você fizesse uma avaliação via PSOL, porque eu enxergo isso no PT, que eu acompanho bastante, eu estou vendo. Teve nessa campanha para vereador, havia um grande investimento, gente, em candidaturas sindicalistas, porque sumiram, né? Os representantes dos trabalhadores. A gente tinha um professor, não sei das quantas, lembra do Congresso, quando ele era anterior? Quando você pega na Constituinte, você tinha categorias representadas lá, agora já não tem mais. Agora é só pastor, agronegócio, né? Esse inferno. Então, eu queria que você me falasse como é que está isso, né? No PSOL, se é uma coisa real, ou é só uma visão que eu tenho, e das candidaturas coletivas. Isso, gente, já vale para 2022? Ou só vai ser em 28? Olha, primeiro eu quero dizer que com a Hanna fica mais, tipo, ela explicou super a pergunta que tinha, né, do peso. Das mulheres, tá, Hanna? Esse projeto absurdo, que já veio ruim do Senado. Eles queriam aqui na Câmara piorar. Vocês acreditam nisso, gurias? Era o seguinte, era tirar os 30%. Era votar reserva de vaga, que seria uma conquista, mas começando com 10%. Aí, na próxima eleição, daqui a 4 anos, mantinha os 10%. A gente ia chegar a 30% em 2038. Aí, teve, né, a rebelião feminina. Não, esse texto para retroceder, nós não vamos votar. Então, por isso não foi votado, tá, Hanna? E a tendência, assim, nós e várias companheiras, nós do PSOL, várias companheiras do PT, do PCdoB, por exemplo, a Dorinha, que é do DEM, também está super contra. Então, não acho que vai ter trânsito para votar, porque o Arthur Lira está dizendo que se não tiver acordo com todas as mulheres, não vota. Tá. E não vai dar tempo. Agora, nós não vamos votar algo para perder. Já viu? Votar algo para perder os 30% e 10% a gente já tem, né? De Câmara de Federal, a gente tem 15%. Claro, não dá para contar a Carla Zambelli como nossa, entre aspas, porque não adianta ser mulher, é preciso defender o direito das mulheres, mas, né, tá ali 15%. Então, isso. E fora que os 30% das cotas, eles dizem assim, mas mantém o financiamento de 30%. Gente, se tu tira os 30%, o próximo passo que eles vão fazer é questionar os 30% para a candidatura feminina nos órgãos superiores, porque já não tem reserva, os partidos querem o dinheiro das mulheres, né? Os partidos do regime querem o dinheiro das mulheres. 2, se for votado agora o código, tem que ser votado no Senado, Maria Fro. Claro, no 125 já previa candidaturas coletivas, que foi o que foi das coligações, que também está no Senado, né? Que foi aquele relatório lá da Renata Abreu, né, Hanna? Tu também acompanhou. Esse da Margarete também tem o que é uma vitória, é isso. Não dá para jogar o bebê junto com a água do banho, por isso que eu fiz os preâmbulos, que tem coisas boas. E reconhecer as candidaturas femininas é muito importante, tanto para as candidaturas coletivas, perdão, é tanto cansaço, tanto para a questão do programa, quanto para as parlamentares, as coparlamentares, em geral, mulheres, serem reconhecidas, né, gente? O caso que aconteceu na bancada feminina, de não ter proteção, né, as companheiras que eram co-vereadoras e depois de ameaças, né, é muito grave. Então, assim, é um debate que tem que ser feito em todo o país. Mas isso, eu acho que das cotas não vai ser votado. O do código texto base já foi votado, mas não terminou os destaques. Eu estou aqui até acompanhando a votação do plenário, que acabaram de suspender,
mas eu não sei se por polêmica, para retomar os destaques amanhã, eu vou me informar e digo até o final do programa, até vou sair, desligar a câmera, me informar ali e já digo para vocês na volta. Tá. E 3 sobre o pessoal, para ser direta, assim, em breve. Assim, teve uma construção anterior, há muito tempo, no caso do movimento de mulheres. A gente tem uma cepa, enfim, de várias matrizes da esquerda, né? Então a gente sempre teve muito forte o debate feminista, formou a setorial e tal, a ponto de dentro do partido a gente ter, há bastante tempo, cota de 50% para as mulheres em todas as direções partidárias, né? Tem paridade. Tem paridade, cotas de 30% de negros e negras, e, enfim, que é mais recente, né? Mas é óbvio que precisa sempre avançar, né? Agora, como tem muita organização, né, muito militante social, eu vejo que o partido consegue ter muita vivacidade dos movimentos e às vezes consegue ser herdeiro dos movimentos da rua, né? Então, herdeiro no bom sentido da palavra, de ser parte dos movimentos da rua, não dono, ninguém é dono, né? Nem mãe, nem pai, mas e de trazer isso para dentro do partido. Por que eu estou respondendo? Que é isso, Maria Flor, eu tenho muito orgulho. A última eleição de vereador, 2020, a gente teve muita renovação. A mulher mais votada de Porto Alegre é a Karen Santos, uma mulher negra, jovem, professora. Gente, assim, ó, sensacional. Tivemos a eleição da bancada negra, do Matheus, tivemos no Brasil Carol, inteiro. né? A Carol. Não, no Porto Alegre, aí em São Paulo, teve a Erika Hilton, a Luana Alves, a própria bancada feminina, né? Que é uma potência, e no Brasil inteiro, mulheres trans, enfim. Eu acho que isso tem a ver com essa identidade, né, do partido e da priorização, eu acho que é a totalidade, sabe? Porque essa coisa de chamar as nossas bandeiras de identitária é muito absurdo, né? É estrutural. É estrutural a opressão, é estrutural para o modelo racista, para o modelo de superexploração, para o modelo machista, então não é identitário, é estrutural e, portanto, tem que ter prioridade. E a gente tem essa... Claro que a gente está sempre aprendendo, né, gurias? Eu não acho que... Mas eu acho que tem muito essa vida interna, que nem tu perguntou, da impressão que tu tem de fora, Maria. E eu fico bem feliz que tu tenha essa impressão de fora também. A gente fez aqui uns debates com as coletivas, e de vez em quando vem um companheiro da coletiva do BH, que é o Rubinho Giaquinto. E eles sofreram, inclusive, um problema com essa história da coletiva, porque a candidata que foi registrada, que foi a Sônia Lansky, desistiu do mandato. E como fez? Então, aí eu falei, nossa, mas como assim? São 10 pessoas eleitas, né? E com uma ampla representatividade. Aí, acho que o suplente registrado assumiu a coletiva, tipo, não dissolveu e a galera continuou, entendeu? Mas havia um grande risco, se não tivesse tido um diálogo aí, dessa coletiva dançar, porque a pessoa que foi registrada, né, no TSE desistiu. Eu queria perguntar uma outra coisa para vocês, porque semana passada a gente fez um debate aqui sobre o 7 de setembro. E o Leonel Hadi teve aqui, né, outro companheiro bacanudo aí do teu estado. E o Leonel eu adoro ele, meu ele é maravilhoso. É PT, né? Elas são de partidos diferentes, mas a gente se adora, né? Ele é maravilhoso, é um super companheiro. E o Leonel estava muito preocupado com o Código Eleitoral, porque ele tinha uma questão, e eu quero saber se isso foi aprovado, porque primeiro que não envolvia nem os militares, nem os juízes no projeto anterior, e queriam que deixasse as polícias, para quem não sabe, o Leonel Hadi é policial civil e é vereador pelo PT em Porto Alegre, e eles queriam uma quarentena de 5 anos. Aí o Leonel colocava a seguinte questão, né? E falou: olha, a esquerda está embarcando nisso, porque ela está cheia de ódio das PMs, etc., mas ela está esquecendo, né, que a gente é trabalhador, não está fazendo esse debate no campo do trabalho, e que isso se generaliza para qualquer servidor público. Ou seja, como é que um servidor público, seja ele policial ou não, vai ficar 5 anos sem renda, gente? Trabalhando no quê? Para poder se candidatar. Isso passou ou não passou? Não passou, Maria Flor, e eu concordo com o Leonel, assim, aí também, nós liberamos a bancada e tal, mas essa também é a minha posição, porque, pensa bem, primeiro pode começar com um policial e acabar com um professor, né? Sim, por que não? Sim, exato. Tu cria uma ideia de um veto. 2, hoje, quem se elege
tem mais de 10 anos da ativa vai para aposentadoria compulsória. Quem tem menos se exonera para assumir, né? Se tu te elege sendo policial militar ou militar. Policial civil é diferente, né? São as outras regras. Seria uma restrição até inconstitucional, na minha opinião, Sim, né? sim. E uma coisa é não esquecer os trabalhadores, eu concordo total com o rádio, porque seria até abrir um precedente contra nós. E 2, jogar de novo as bases das PMs ainda mais para o colo da extrema-direita. Eu acho que no caso das polícias militares é uma disputa que a gente tem que fazer. Na Polícia Civil já tem mais gente que fez a experiência, sabe, Maria Fro? Que eu tenho a impressão é que muita gente, em função da reforma da Previdência, parou de apoiar o Bolsonaro. Mas aí é diferente, nas PMs ainda não é assim. Como é que ficou? Como caiu a quarentena para promotores e juízes, um dos destaques foi aprovado, os partidos resolveram tirar esse tema da quarentena para policiais, civis e militares, porque aí ficava absurdo, né? Claro. Juiz e promotor pode, policial não vai poder. Então foi rejeitada a quarentena, né? Enfim, que eu também concordo com o rádio, que é importante. Menos dano, então. Menos dano. A gente está acabando o nosso programa, porque ele demora 1h, 1h15, 1h20. Eu vou fazer uma geral, gente. Hanna, você quer destacar mais alguma coisa nessa reforma que a gente precisa estar de olho? E aí, Fernanda, eu quero saber, tem os destaques, volta para o Senado e depois volta de novo para a Câmara, é isso? Se não mudar no Senado, nada... Não volta a prova, né? Aí vai para sanção, etc. Eu não sei, Maria Fro, se o Senado vai enfrentar em 2 semanas uma lei com 900 artigos. A Hanna também tem bastante experiência do acompanhamento, eu não sei mesmo. Então, assim, de fato, não boto minha mão no fogo, assim, porque é muita coisa, né? Então, não sei, mas acaba os destaques, vai para o Senado. Vai para o Senado, e aí, para valer para a eleição do ano que vem, desculpa, gente, é cansaço, para valer para a eleição do ano que vem, tem que estar aprovado, sancionado até 7 de outubro, né? Um ano antes da eleição. Então, essa é a minha dúvida, né? Eu acho que essa questão do Senado passar ou não de dar tempo, o dar tempo tem a ver com a vontade política, assim, acho que nunca ficou tão explícito isso. Então, eu acho que já tem se mostrado uma falta de coordenação entre o Senado e o Congresso e a Câmara dos Deputados no que diz respeito a essa reforma. Então, não sei em que pé está em relação ao Código Eleitoral, mas se quisesse passar, vai passar. O que eu e a Tenda, assim, Laura, se você discordar, você depois fala, mas assim, a gente se coloca muito contra essa reforma, sabe? Porque... como eu falei no início, ela é antidemocrática, a gente não pode legitimar isso. Então, o que eu coloco como um recado aqui é que a gente tem que continuar se mobilizando. Tá difícil realmente se mobilizar, mas eu acho que está num momento que ele está bem crucial, porque é isso, se não passar até essa data, acho que é 7 ou é 3 de outubro, eu me perdi, mas é o começo de outubro. 7. Se não passar, não vale para as próximas eleições. E a gente ganha aí tempo, né? Pelo menos 2 anos de tempo. Então, a gente, como Tenda, se coloca totalmente contra. Essa reforma é antidemocrática, ela é machista, ela é racista. Não dá, o que salva ali de 1, 2, 3 artigos que não valem a pena. A gente, Hanna e Fernanda, total. Deixa eu só perguntar uma coisa para vocês antes da Fernanda sair, depois a gente encerra com a Laura. E a fake news, gente? No código está previsto. Isso também é uma coisa positiva ou não? Ou é positivo. E eu fico imaginando que, como as eleições estão cada vez mais digitalizadas, se não aprova algo para isso, né? Não estou dizendo que tenha que ser no código eleitoral, mas algo para isso, a gente vai sofrer novas mamadeiras de piroca, sabe? Mas a gente perdeu tempo com essa reforma, é isso. Ao invés da gente olhar e olha, o que a gente precisa para a próxima eleição? Não precisa mudar o sistema, gente. A gente ficou quanto tempo sendo distritão, perdendo tempo com isso? Precisa reformular o código inteiro em 3 meses, em comissão especial, sem representação de todos os partidos? Não, a gente tinha que olhar o que era urgente para essa eleição. Era regulamentar o uso do FEFEC, era transformar em lei as decisões judiciais de distribuição de cotas de gênero e de raça de distribuição de financiamento, era regulamentar a questão das fake news, era regulamentar a questão e criminalizar a violência de gênero e violência de raça,
Quer dizer, não precisava ter uma reforma desse tamanho que fez a gente perder totalmente o foco, e o que precisava ser feito não foi feito. E aí agora a gente vai aceitar esse negócio porque tem um ponto ali ou outro que é importante. Eu acho, assim, inviável. Entendi. Agora, foi ampla, a votação na Câmara foi ampla maioria, né, gente? Assim, tipo, 2, 3 partidos que não votaram. Vocês acham que, assim, contando com o tempo do Senado, eu acho que não tem quadro nessa Câmara para ele não ser aprovado, né? Se o Senado resolver tocar, eu acho que já é um dado. Agora é tentar, nesses destaques, não deixar a coisa piorar de vez, tipo esses 30% e coisas do gênero, né? Esse é em outro projeto. Os 30% é em outro projeto. E vai para a Câmara. Não, já está na Câmara, mas não vai ser votado se não tiver acordo. Não, eu tô achando, pelo menos, a não ser que nos derem um rapa, um golpe, mas acho que tem muita unanimidade, assim, várias mulheres para não votar. Só para informar, ficou para a semana que vem a votação dos destaques, pelo menos foi o que o Lira falou aqui no plenário, como eu estava na live com vocês, eu perdi. Assim, não estava acompanhando, mas estava acompanhando aqui a bancada, né? Na verdade, eu ganhei, conheci a Laura pessoalmente, essa potência, essa garra, conheci a Hanna, que foi a mentora dessa conquista. Gurias, é muito legal saber isso, porque o sujeito sai da história e não pode sair da história, então, muito legal mesmo. E a Maria falou, mas que eles falaram que ficou para a semana que vem. Se ficar para a semana que vem, melhor para nós, porque eu concordo plenamente com a Hanna, assim, nós mantivemos, e o pessoal como um todo, né, nós votamos exatamente por isso, tem coisas boas, fake news é bom, né, a parte da fake news, que a gente tentou pensar, mas a gente não teve força, porque é isso, o Centrão queria, enfim, distritão, queria um monte de coisa, e aí, né, teve essa votação. Mas se ficar para a semana que vem os destaques, a gente ganha mais tempo, né, porque demora mais para chegar no Senado, se demorar mais para chegar no Senado, quem sabe demora mais tempo, e quem sabe não aprove esse projeto ruim. Laura, eu te pedir desculpa que eu vou perder a tua intervenção final, mas quero te dizer que tu é maravilhosa, que eu amei a tua potência, a tua garra, pretendo voltar e reencontrá-las. Um beijo para vocês, gurias. Ai, Fernanda, você vai sempre bem-vinda aqui. Obrigada. Beijo, querida. Não tem Laurinha, você qualquer dia para ir na tenda. Será convidada. Só marcar. Vou adorar. Beijo. Beijo. Laurinha amada, feche este fórum sindical dizendo, a gente teve aqui uma vez com o Christian Dunker, ele perguntou como é que a gente elege mais mulheres pretas, né? E aí você deu uma aula linda, eu queria que você primeiro retomasse isso e fechasse, porque a gente precisa empretecer nossas câmaras legislativas todas, precisamos empretecer. Eu vou começar primeiro pedindo para as pessoas seguirem o Insta da Tenda, pedir para o Guilherme colocar lá, para o pessoal seguir no Instagram, o Insta da Tenda, porque é importante, né, para dar esse apoio para a gente continuar esse projeto, a gente poder entrar nessa segunda temporada, né, e dizer que a gente luta ali com a questão das cotas, né, tentando... A gente está lutando, né? Isso tem uma articulação, que é o que a Hanna falou de um projeto que a gente fez, que era o mesmo que estava esse do peso 2, que é a reserva de cadeiras, e que está agora numa articulação. E quem está fazendo a articulação mesmo, Hanna? Para eu não falar besteira? Eu acho que ainda não estão publicizando. Ah, tá. Mas está existindo uma articulação, mas aí, veja, a gente está nessa coisa do retrocesso, né? Estão querendo tirar a cotas para candidaturas que dirá dar o que a gente estava lutando para conseguir, que era reserva de cadeiras, né? E, então, eu acho que é aquilo, quando chegar ano que vem, época de eleição, procurar mulheres negras que não... Porque assim, a gente precisa começar, sabe, por exemplo, você conhece uma mulher negra que é potência, e aí você chegar nela e falar assim, querida, olha só, você tem que se candidatar. Ela vai falar para você, eu posso te garantir, ela vai falar, eu? Não, você, querida, é você. Não, mas eu não tenho condição. Não, você tem sim, porque eu vou te apoiar. E eu vou arrumar uma galera aqui para te apoiar. A gente vai montar uma equipe aqui para fazer a sua campanha. Porque é assim, só tem essa forma, não tem uma outra forma de fazer enquanto a gente não consegue mudar o sistema. E eu entendo, né? E aí falando de sistema, né? E de senso do comum que a gente precisa resgatar, eu entendo que as mulheres negras representam, as mulheres negras que, obviamente, atuam, né, pela pauta progressista dos direitos humanos,
né, que tem consciência de raça, de classe, de gênero. Eu entendo que essas mulheres representam a transição para um outro sistema, aquele sistema que a gente quer, né? Então, acho que elas representam essa transição para uma nova forma de sociabilidade humana, né? A começar para a gente garantir aqui no Brasil o estado de bem-estar social que a gente nunca teve, né? E que está previsto na Constituição. E aí, em lugares como a Espanha, que não tem na Constituição essa previsão, eles garantem o estado de bem-estar social. Quer dizer, aqui a gente tem um direito meramente formal, né? As coisas de fato não acontecem. Mas, para finalizar, eu queria dizer o seguinte: a Hannah estava falando da questão da criminalização da violência de gênero, né? Eu sou uma pessoa que estou em processo assim, dessa questão de falar sobre criminalização, né? De que criminalizar tudo não resolve. Né? A gente que é do direito sabe que não resolve, a gente que está aí estudando, por exemplo, encarceramento em massa, a gente sabe que não resolve. O Lula vem falando muito disso, né, Laura? Pois é. Muito, que a gente tem que mudar a cultura, né? Mas é que nesse caso ia pegar os homens brancos, Laura, é só por isso que... Não sei, sabe? Porque do jeito que a lei, né, o tempo... Porque, por exemplo, os homens brancos cometem vários crimes, mas por que só o preto que vai preso? Né? O homem branco, ele cheira cocaína, ele fuma maconha, ele é traficante, mas só quem vai preso é o preto. Então, a gente tem que entender que no sistema de justiça que a gente tem hoje, né, a gente tem que ter sempre muito cuidado. Então, eu acho só que deveria, né, a gente deveria ter uma mudança na legislação, ou pelo menos uma previsão, né, que determinasse, né, políticas, ações afirmativas dentro dos partidos, né, que obrigatoriedade de ações afirmativas dentro dos partidos, obrigatoriedade da justiça eleitoral atuar com ações afirmativas contra a violência política de gênero e raça. Porque são as ações afirmativas, né, que também não são necessariamente só políticas públicas, que vai ajudar a gente a sair desse buraco. Né? Porque também, por exemplo, não adianta sair prendendo todos os racistas, a gente vai ter mais ninguém no Brasil. Né? Praticamente todo branco é racista, né? Porque a gente não está falando de ódio racial, a gente está falando de questão estrutural, institucional, de consciência coletiva, né? De imaginário coletivo, não é só o ódio racial. Então, a gente precisa mudar a cultura, né? Então, é mais ou menos isso, a gente precisa... E eu acredito que não tenha esse debate sido colocado em pauta, mas porque, como a Hannah falou, né? A Hannah que tem me atualizado, né? Que é a cientista política que fica lá, que acompanha o processo eleitoral, o advogado fica só esperando a lei vir toda podre para você, né? Mas isso é errado também, né? Porque o pessoal do direito tinha que se envolver também nessa questão no processo legislativo. Então, obviamente, que assim, com a Hannah e no Movimento Mulheres Negras Decidem, eu acabo me envolvendo também. Nossa, mas a gente precisa realmente trabalhar essa questão aí da violência política, porque é pesado, hein? Ela é pesada demais, e é um fator que tira mulheres da política, desestimula também. A Fernanda estava na agitação quando a gente viu o vídeo, é aquilo, eu vejo aquele cara falando, eu tenho um asco. Eu falo assim, meu Deus, eu não poderia estar nesse ambiente com esse sujeito, entendeu? Não dá, é uma coisa assim. Ou então o que aconteceu lá com a Isa Pena, do cara só faltou estuprar a mulher dentro do plenário, entendeu? É um negócio demente. Agora, meninas, eu queria fechar, eu gosto tanto quando a Laura fala isso, você tem que virar para outra, né, e dizer assim, você pode, né? Igual a Dilma diz, que mulher pode ser presidente? Pode, mulher pode tudo. Porque a gente precisa, de fato, fazer essa coisa solidária e da sororidade umas com as outras, né? Porque a gente às vezes esquece, a gente entra nessa loucura e esquece que a gente precisa ter esse código de proteção e de fortalecimento. Eu estava vendo um vídeo dia desse com a Gabriela Prioli, ela está falando de um livro, né? E desse gap da representatividade, da autoridade, da voz, de quantas vezes a gente é silenciado nas reuniões, no trabalho, no congresso, como
nas profissões, mas assim, uma coisa que me chocou muito, e eu como professora vejo isso, né? O quanto que a gente precisa fazer uma educação familiar, que pais, desde pequeno, fortaleçam suas meninas, né? Eles têm, é tão forte esse patriarcado estrutural que os pais esperam menos sucesso das meninas, esperam menos várias coisas. E a minha filha fala uma coisa sensacional. Ela diz assim: mãe, os homens, eles não, assim, eles estão respondendo uma entrevista de emprego. Se perguntar para eles quantas línguas eles falam, eles vão colocar que eles são nativos em inglês e não sei o quê. Mãe, eles não se sentem culpados, não tem nenhum constrangimento. E a gente fica assim, não, eu falo bem essa língua, eu sou fluente. Não, a gente sempre fica se cobrando da gente ser muito melhor e nunca acredita que a gente é de fato melhor. Porque isso é desde pequenininho, né? Incutido e por pais que nos amam. É tão forte que a gente precisa pensar como é que a gente intervém nisso. Então, assim, adoro, Laura, você tem que se candidatar, tá? Eu vou ajudar você. Eu vou fazer campanha. Eu não quero saber. Você precisa se candidatar. Imagina uma mulher dessa, gente, no plenário. Como que a gente ia ter potência? A minha mãe está assistindo, ela deve estar assim, não faz isso, porque eu já proibi, ela não vai. E acabou, aliás, eu mandar um beijo para minha mãe. Mãe, te amo. Mande um beijo. Mas assim, não tem como, porque eu estou lá na tenda para fazer o backstage. Mas a gente vai fazer muita mulher preta potente como você ganhar esse espaço e decolar. Mulheres maravilhosas, muito obrigado pelo convite. Eu quero vocês aqui mais vezes. A gente precisa... ele está compartilhando a tenda aí para a galera ver. Ai, que legal. Esse é o Insta da tenda, gente. Vão lá todos e comecem a seguir. Aliás, eu hoje não pedi, porque a conversa aqui estava tão boa, mas assim, você não é inscrito, se inscreva, toda aquela coisa que a gente precisa dar mais gás aqui para o nosso canal. Queria terminar, meninas, porque eu vi um vídeo eu achei bem feitinho, eu acho que ele encerra bem a nossa conversa, do governo da Bahia, sobre tudo isso que a gente está discutindo, né? Essa quantidade de acúmulo de preconceitos. Então, eu queria que o Guilherme colocasse e vou me despedir de vocês, amadas, queridas. Muito obrigada. Um beijo enorme, meu amor. Até a próxima, que seja breve. Breve. Vamos continuar na luta. Amo vocês, viu? Eu também. Vamos continuar fazendo nossa política com afeto. Isso mesmo. Bora. E quem nos acompanhou, vejam aí. É um vídeo muito legal que eu acho que a gente precisa circular, viu, gente? Boa noite, muito obrigado por nos acompanhar. Gui, solta o vídeo da Bahia. Vão fazer piadinha quando eu tirar a canga, só porque eu sou gorda. Segurança da loja vai começar a me seguir só porque eu sou negra. Aquela mesa vai comentar que esse beijo é um absurdo. Só porque somos lésbicas. Ele vai comentar que eu não tenho perfil, mesmo tendo vaga na empresa. Ele vai me interromper o tempo inteiro, só porque eu sou mulher. Eu vou ser assassinada ali na esquina, só porque eu sou trans.